Vamos que vamos, boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Em especial, boa tarde mesmo para vocês que separaram um pouquinho da tarde de vocês para estarem aqui comigo. Carlos Henrico, Gabriel, Guilherme, Jonathan, Larissa, Lídia, Lorena, Marcos Felipe e Sara. E a Ana Caroline agora. Boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Estamos iniciando a aula agora. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado mesmo pela presença virtual de vocês aí, tá? Tem alguns avisos antes de iniciar a nossa aula. Mostrar o quadro para vocês, né? Nosso quadro virtual da aula de hoje, olha só. Eu decidi, como a gente está prestes a entrar na semana de parciais, eu decidi não iniciar conteúdo novo agora, nessa semana. Eu decidi exercitar o conteúdo aprendido na aula anterior. Então, se vocês virem comigo aqui na sala de vocês, no Google Sala de Aula, aí onde tem atividades, ó, na parte de física, nosso último quadro virtual, o link da aula está aqui embaixo, ó. Você já pode assistir de novo se quiser, enfim. Esse foi o nosso último quadro da aula anterior. É potência e energia elétrica. Foi esse o nosso tema. A gente entendeu o que vem a ser potência elétrica, essa potência que tem escrita atrás dos eletroeletrônicos que usamos, né? Em watts, em ar-condicionado. O ar-condicionado tem a potência em uma unidade diferente. Não é em watts, que a gente aprendeu na aula passada. É em BTU, a potência de um ar-condicionado. Existem várias unidades de potência, mas essa que eu mostrei na aula anterior para vocês é a oficial. É aquela que, no passado, a comunidade científica entrou em acordo numa lista de unidades chamada SI, Sistema Internacional de Unidades. Então a potência, lá eles decidiram que a potência deve ser dada em watts, ou watt, né? Que é quando a energia está em joule e o tempo está em segundo. Potência é energia por tempo. Na aula anterior, a gente resolveu a questão 45 e a questão 51, ambas da página 104, e as duas também foi sobre gasto de energia. Calcular a conta de energia elétrica que chega na casa devido a um certo uso de eletrodoméstico, né? Então essa foi nossa última aula aí, tá lá. E hoje eu vou revisar com vocês esse assunto na aula anterior, mas a gente vai focar nessa segunda fórmula. Potência é igual a I vezes U, corrente vezes voltagem, beleza? Nossa aula de hoje então continua sendo potência e energia elétrica. Só que agora a gente vai resolver mais 3 questões. Questão 40, 42 e 47. Todas da página 104 do livro de vocês. Aconselho que deem uma solucionada nas questões lá. Não só nas que eu estou propondo, tá? Mas nas questões que tem no livro de vocês. Tentem resolver. Porque quanto mais treino vocês tiverem, melhor vocês vão estar preparados para os exames externos que enfrentarão lá no final do terceirão, tá bom? Então essa vai ser nossa aula de hoje. Mas olha só, com as 2 questões da aula anterior e essas 3 questões que eu planejo resolver com vocês hoje, a gente vai estar fechando 5 questões. Se eu levar vocês aqui para o calendário letivo, mês de setembro, né? A gente está iniciando um novo mês, já passamos da metade do terceiro bimestre, a gente já está concluindo o terceiro bimestre. E aí, aqui, segundo o calendário, nos dias 1, 2, 3 e 4, sábado letivo, dia 4, nesses dias, são os dias destinados a avaliações parciais, olha aí, ó. Tá? De 1 a 4. Então, no dia 1, eu vou abrir no sistema uma atividade. Eu vou deixar lá explicado direitinho, lá no Google Sala de Aula. No dia 1 eu abro, no dia 4, no final do dia 4, eu fecho, tá? Então vocês vão ter esses 4 dias para realizar
a postagem dessa atividade. Que atividade vai ser essa? Nada mais do que essas 5 questões que eu estou propondo para vocês. Portanto, vocês que estão acompanhando essa minha aula, a aula virtual, a aula interativa, basta você ter passado já aí a solução para o caderno dessas questões, que aí, lá naqueles dias, né, do dia 1 ao dia 4, vai estar lá no sistema uma lista do Google Forms, só para você marcar os itens e a tua nota ser gerada automaticamente. E eu vou querer ver o anexo das fotos dos cadernos de vocês, né, da solução. A solução dessas questões. Não precisa copiar enunciado. Apenas a solução. Tu indica a questão, indica a página, põe a solução, anexa lá a foto. Para que eu possa ver como está o aprendizado de vocês. Essas 5 questões apenas. As 2 da aula anterior e essas 3 que a gente vai fazer hoje. Ok? Essa vai ser a nota parcial de vocês, junto com a nota de desempenho, tá? Valendo 5 de parcial. Sem dúvida, de boa, podemos iniciar, feitos os avisos introdutórios. E aí, Nicolas, seja bem-vindo. Vamos lá, então. Iniciando nossa aula de hoje. Pessoal, deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Pronto, eu trouxe aí as fórmulas mais usuais e corriqueiras, mais frequentes em qualquer exame, como a UES, né? Como as escolas militares mesmo, eles usam essas fórmulas. Potência é a razão, é a comparação entre a energia gasta num certo intervalo de tempo. Energia em joules, tempo em segundos. A potência é dada, então, em watt. Esse W significa watt. Joule por segundo, tá? Mas a gente viu na aula anterior, que a energia, quando a gente deixa a energia sozinha, né, multiplica meios pelos extremos, e aí fica essa fórmula aqui de baixo. Ó. Energia é igual a potência vezes tempo. A potência do aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, que está em funcionamento, e o tempo de uso dele, o tempo que ele está em funcionamento. Essa potência pode ser dada em kilowatt e esse tempo pode ser dado em hora, resultando então nessa unidade, quilowatt-hora. Também é unidade de energia elétrica, tá? E ela é a que vem nas nossas contas de energia. 1 kWh varia de bairro para bairro do nosso estado, tá? Do nosso município. Né? Nos bairros mais caros ele custa mais de 50 centavos, 1 kWh, enfim. Né? Então essa foi nossa última aula. Energia, resolvemos 2 questões com essa fórmula. Energia é potência vezes tempo. Hoje a gente vai dar prioridade a essa fórmula de baixo. Potência é quando eu pego a corrente elétrica que esse meu aparelho eletrônico está usando e multiplico pela voltagem, tá bom? Vou dar como exemplo para vocês, antes de iniciar a resolução de questões aqui, dessas 3 questões, vou dar como exemplo, vou usar como exemplo, na verdade, um simulador, tá? Vocês podem ter acesso a ele porque é gratuito. Basta colocar aqui, ó, FET Colorado. Primeira aplicação que aparece, ó, primeiro link que aparece. Simulações. Aí aqui a gente bota simulações em física. Eu vou deixar só de eletricidade. Eu quero pegar um simulador de circuito elétrico. Tu usava, Guilherme? Tem um outro chamado... Eita, que eu esqueci o nome. Ah, que memória ruim. Eu esqueci mesmo. É um outro que era muito usado com uma plaquinha chamada Arduino. Ah, quando tu ia fazer circuito, tu fazia circuito aonde, Gui? Tu fazia algum curso de informática ou nessa área de eletroeletrônico? Caralho, em casa mesmo.
Tem o meu respeito, viu? Pô, treinando em casa. É irado. Busquem o conhecimento, galera. Tá aqui, vou deixar só o de eletricidade, ó. E aí eu vou pegar o de kit para montar circuito, tá aqui. Tá? Só para explanar e dar um exemplo. Comédia. Pegou fogo, foi tudo, foi Gui. Brincando. Oh, comédia. Bora lá, ó. É, pra pouco medonho, né, Guilherme? Pessoal, vou utilizar então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma bateria. Vixe, compadre, ela tá em 1000 volts. Não preciso disso tudo, não. 220, né? Vou botar 220 volts aqui. Que é as nossas tomadas. Opa, 210, 220 volts, pronto. E aqui eu vou utilizar os fios para conectar em uma lâmpada. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos botar uma chave, né? Liga, desliga. Cadê a chave? Tá aqui, um interruptor. E pronto. Simples, um circuito simples que envolve uma lâmpada que pode até ser considerada como um resistor. Vamos unir aqui as pontas, ó. Pegar aqui um amperímetro, pegar aqui um voltímetro. Deixar aqui do lado para a gente usar. Pronto. Vamos unir aqui as pontas. E aí na hora que a gente fecha essa chavezinha aqui, ó, vai começar a circular, ó, fechei. Começa a circular, partindo do polo positivo. Aí lá vem os elétrons, ó, circulando, chegam aqui na lâmpada, fazem ela brilhar, ou seja, a energia elétrica é convertida em energia luminosa. E aí esses elétrons voltam para a nossa bateria com baixo potencial voltaico, com baixo potencial elétrico. Aí o que é que a pilha faz? Reações químicas, dão energia para esses elétrons e envia eles de novo para o circuito. Isso é um circuito elétrico simples, onde você tem uma bateria de 220 volts. Vamos medir aqui a tensão nela, ó. A voltagem, tensão elétrica, tá? Essa letrinha que a gente chama de U, aqui, ó. Ela tem vários nomes para ela. O U é diferença de potencial, sigla de DDP, mas também pode ser chamada de voltagem, tensão elétrica. Por isso aqui o nome tá, ó, o nome do aparelho medidor, ó. Tensão, medidor de tensão, medidor de voltagem. Tá marcando 220, né? Quanto de corrente tem aqui? Eu vou cortar o fio bem aqui, ó. E colocar, como o circuito está aberto, não tem circulação de corrente elétrica. Todos esses conceitos o Alex já deve ter passado para vocês. Corrente elétrica, o que que é? Movimento de elétrons, movimento ordenado de elétrons, né? Um circuito fechado.
Só existe corrente elétrica se o circuito estiver fechado. Olha quanto está marcando aqui, ó. 0,22 A, amperes. Isso é a nossa corrente elétrica. É o I, intensidade da corrente elétrica. Então, multiplicando os dois, o I vezes o U, 220 vezes 0,22. Vamos multiplicar aqui na calculadora. 220 vezes 0,22. Isso vai dar igual 48,4 watts. Essa seria a potência da lâmpada. Normalmente, os aparelhos eletroeletrônicos têm isso escrito atrás deles. A potência média que eles vão estar consumindo, né? Transformando a energia elétrica na energia útil. Se for um liquidificador, é energia para movimentar a hélice, né? Se for um ferro de engomar, é a energia elétrica transformada em temperatura, em calor, enfim. Existem tantos, uma sanduicheira, né? Existem tantos tipos de aparelhos eletroeletrônicos para suas funções, mas todos eles convertem energia elétrica em um outro tipo de energia útil, tá bom? E a gente pode ter a potência deles multiplicando o I pelo U, a corrente elétrica pela voltagem. De boa? Eu usei só para exemplificar, para ficar mais claro o assunto na cabeça de vocês. Vou voltar para a nossa aula. E aqui eu já vou de cara resolvendo a questão 40. Deixa eu me aumentar um pouquinho aqui. Tá embaçado aí, é? Tá lenta também, pode ser a minha internet. Se tá para todo mundo, pode ser a minha internet. Eu tô falando e tá devagar, a minha boca. Tá fora de sincronia, né? Tá bem lento, né? Galera, eu acredito que seja a minha internet ou então o computador que eu estou usando. Eu acredito que seja a minha internet. Se tá para todo mundo, deve ser a minha internet. Aí foi. Pois vou fazer assim. Fiquem na sala. Fiquem na sala. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se esse lag sai. Tá? Rapidez. Vou sair e entrar de novo. Fiquem aí. Cadê o Google Sala de Aula? Tá aqui. Alô, alô, som testando, 1, 2. E aí, galera? Tá dando pra me ouvir? Como é que tá? Tá lento ainda? Melhorou? Não, Ah, show. Obrigado então. Show. Vai dar certo. Já deu certo. Vambora. Melhorou, né? Bora lá. Acompanha a leitura. Eu vou grifando as principais informações, grandezas, né, que a questão passa pra gente. Uma luminária incandescente, daquelas que aquece mesmo, aquela luz amarela, que até foi tirada do mercado, substituída pelas luzes de LED, né? Uma luz incandescente, essa luz que esquenta mais do que ilumina, deve permanecer
40 minutos acesa seguidamente. Já vou grifar. Dado importante. Ele me deu tempo de funcionamento. 40 minutos acesa seguidamente. Encontre, olha o comando da questão. Encontre o valor da energia elétrica consumida. Vou destacar o que ele quer de mim. Energia elétrica consumida. Em 2 unidades, pessoal. Ele está pedindo em quilowatt-hora, tá? E em joules. Ô, professor, Ou, quantos quilowatts equivale a quantos joules? 1 kilowatt equivale a quantos joules? excelente pergunta, Gabrielzão. Vamos aqui para a teoria, ó. Pessoal, energia elétrica, como eu disse a vocês, energia elétrica é potência vezes tempo. Se a gente puder levar aqui para a nossa questão, a gente pode ter isso em 2 unidades. É essa a pergunta do Gabriel. Né? Uma unidade é o quilowatt-hora, a outra unidade é o joule. Então, 1 kWh são quantos joules? Para eu descobrir uma resposta e já transformar logo na outra. Né? A gente pode ter através da teoria. Quando é que a energia é dada em kWh? A potência for dada em kilowatt e o tempo dado em hora. Se eu tenho 1 kWh, certo? Agora, quando isso é dado, a potência é dada em watt e o tempo é dado em segundos, watt vezes segundos. Isso é o que a gente chama de joule. Tá? Então, para transformar quilowatt-hora para joule, esse kilowatt tem que ser watt. Então, olha o que eu vou fazer, Gabriel. Vê se dá para entender. Né? Olha o que eu vou fazer. Para transformar para joule. Essa unidade de potência tem que estar só em watt. Ela está em kilowatt. Então, eu tenho que tirar esse K de quilo. E ele representa o quê? Ele representa 1000 vezes 1000. Pronto, ó. Agora está só em watt. Mas o tempo tem que estar em segundo. Para que fique o watt segundo. O watt segundo é joule. Né? Lembra aqui da definição. A energia é dada em joule quando a potência, ó, um watt. O watt é joule por segundo. Então, se eu multiplicar o watt vezes o segundo, vai dar o joule. Tá? Que é a outra unidade que ele está pedindo aí, joule. Então, esse tempo que está aqui em hora, eu tenho que transformar ele em segundo. Essa 1 hora que está aqui, eu tenho que transformar em segundo. 1 hora tem quantos segundos? Né? 1 hora tem 60 minutos, que tem 60 vezes 60. Transformando para segundos. 3.600 segundos. Então, ao todo, tá? 1 kWh, esse 1000 aqui é de K, esse 3.600 segundos é 1 hora, e aí fica 1 kWh, ó, vai ser, na verdade, igual a 1 vezes 1000 vezes 3.600. Né? Então vai dar 3600 com mais 3 zeros. Agora está em joule. 3.600.000 joules. Ó. Ok, Gabriel? 1 kWh, na verdade, é só multiplicar. O que eu descobri em kWh é só multiplicar por esse número. Que a gente pode até transformar em potência. Né? Se a gente puder transformar em potência, a vírgula sai daqui de trás. A vírgula sai daqui do final do número. Que ela está aqui no final. Ó. Continuo como, Guilherme? Não entendi a pergunta.
contínuo de ele não mudar? Sim, de ser constante, né? Entendi. Sim, é constante. Esse número aqui é constante. Se eu tiver 2 kWh, eu vou ter duas vezes esse valor aqui. 2 vezes 3.600.000 joules. Então esse número é fixo. Esse número é contínuo, esse número é constante. A gente vai descobrir a resposta em kWh e multiplica por esse valor. Deixa eu passar para a potência. A vírgula está aqui no final. Então eu vou botar a vírgula bem aqui, ó, entre o 3 e o 6. Aí ela se desloca quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela se desloca 6 vezes. Então fica 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Beleza? Então a gente vai descobrir a resposta em kWh. E essa resposta a gente vai, 1 kW, pode até fazer regra de 3, mas é só multiplicar. Se 1 kWh é 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, então o tanto de kWh que a gente vai descobrir na questão vão ser quantos joules? É uma regra de 3 que no final das contas acaba só multiplicando. Tá bom? Então vamos lá para a questão. Vai ficar assim. Potência é igual a energia, quer dizer, né? Energia é igual a potência vezes tempo. Delta T. Isso, Jonathan, a questão pede nos dois valores, olha só. Encontre o valor da energia elétrica consumida em kWh e em joules. Então ele quer duas respostas. Entendeu? De boa? Nessa parte de quilowatts, eu vou ter que multiplicar o 120 por 1000 para transformar ele em quilo. Não multiplicar. Na verdade, tu tem ele em watt, né? Tu já tem a potência. Ó, a potência está em watt. 120 watts. Para passar para kilowatt, tu tem que dividir por 1000. Né? Porque assim, ó, se tivesse em quilograma, entende isso aqui, ó. Se tivesse 120 gramas e eu quisesse passar para quilogramas, né? Se eu tivesse 120 gramas e eu quisesse passar para quilogramas, então eu teria que dividir 3 vezes por 10, dividir por 1000, né? Não tem aquela escalazinha lá divide ou multiplica. Agora deu um nó, né, Lídia? Seguinte, ó, vou ser mais simples. Ó, qual é aquela escala que vocês aprenderam lá no ensino fundamental? Escala de massa. Quilograma. Depois, é o novo isso aqui, que era para ter aprendido, tá? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama. Deixa eu afastar aqui. Centigrama e miligrama. É essa mesmo, Jonathan. A gente tá aqui, ó. Se eu tirar de grama e botar o watt, é a mesma coisa. Né? De grama, se eu tiver aqui, ó, 1 quilograma. Né? Se eu tiver bem aqui, ó, 1 quilograma. E eu quiser passar para gramas, ó, eu vou ter que multiplicar por 10 3 vezes. Quando você vai para lá, você vai aumentando. 1 quilograma multiplicado por 10 e por 10. São 3 casas, olha só. Vou botar aqui a setinha. Aqui, ó.
quilograma para hectograma, de hectograma para decagrama, de decagrama para grama. 3 casas. 3 multiplicações por 10. Tá? Então, 1 quilograma, na verdade, são 1000 gramas. Só que eu estou querendo o contrário, pessoal. Eu tenho 120 gramas. 120 gramas. Eu estou querendo voltar. Então a vírgula é só deslocar a vírgula vai voltando. 3 casas. Tira de grama e coloca em watt. Tu vai ter a mesma coisa, né? Vai ter kilowatt, ó, hectowatt, decawatt, watt, deciwatt, centiwatt, é até estranho, né? Miliwatt. Mas enfim, isso são só prefixos que vêm antes da unidade. O resultado final, né, Guilherme? É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Para a questão. Sem embromation. Aqui eu quis, não foi nem embromar não, aqui eu não quis nem enrolar não, eu quis mais esclarecer, tá? A potência, ela está em watts, 120 watts. Então eu tenho que voltar 3 casas. Dividir por 1000. Então a potência aqui, ó, 120 sobre 1000. Agora ela está em kilowatt. Eu dividi 3 vezes por 10. Passei de watt para kilowatt. Beleza? E esse tempo, 40 minutos. 40 minutos. Não pode ser em minutos, tem que ser em hora. Para que fique em kilowatt hora. Né? Aqui já está em kilowatt. Só que o tempo está em minuto. 2/3 de hora, pode ser, viu, Carlos? 2/3 de 60, né? Vai dar exatamente 40 minutos. Pode ser 2/3. Eu prefiro só dividir por 60, mas é a mesma coisa que o Carlos está dizendo aí. Quando eu estou em minuto, quero passar para hora, divide por 60. Agora está em hora. Aí você cancela um 0 de baixo com um 0 de cima, divide em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 2/3. Que é o que o Carlos colocou aí, ó. 2/3 de hora. Agora sim a unidade, se eu juntar as unidades, ó. Kilowatt hora. Beleza. Agora é só multiplicar os números. De novo, tu pode cancelar um 0 de cima com 0 de baixo aqui. 120, cancela um 0 de cima. O 1000, cancela um 0 de baixo. Vai simplificando, que aí fica bem fácil de solucionar, tá? Esse 12, que eu vou colocar de vermelho, dá para dividir pelo 3, aqui embaixo, ó. 12 dividido por 3, ó, vai dar 4 só. Então a conta fica só assim. 4, né? Sai o 12 e sai o 3. A gente dividiu eles dois, ficou 4. E aqui embaixo ficou 1. Lá em cima, no lugar do 12, ficou 4. E aqui embaixo, no lugar do 3, ficou 1. A gente dividiu eles dois, simplificou. Dividiu em cima e embaixo por 3. Estou simplificando, né? A gente pode também simplificar mais. Esse 4 aqui em cima, dividir em cima e embaixo por 4, ó. Dividir por 4 aqui em cima e aqui embaixo, o 100, ó. 4 por 4 vai ficar 1. 100 dividido por 4 vai ficar 25. Olha aí. A gente simplificou ao máximo. Então, 2 vezes 1 fica só 2. 25 vezes 1 fica só 25. 2 sobre 25. A Gabriel já está colocando aí a resposta, 0,66 é isso? Está arredondando, Gabriel? Não, o da 0,0792. Ah, show. Eu botei na anotação, ficou 7,9 vezes 10 elevado a menos 2. Entendi. Ó, 2 sobre 25, ó. 0,08.
tá? 8 sobre 100, mesma coisa, Carlos. Show de bola, a galera aqui tá afiada. Então, a energia vai dar 0,08 kWh. Essa é a primeira resposta. Vou até colocar em negrito e aqui na moldura. 0,08. Tranquilo? Então, recapitulando. A potência que era 120, tive que dividir por 1000 para passar para kilowatt. Ela estava em watt, divide por 1000, você passa para kilowatt. E os 40 minutos, que estava em minutos, tem que passar para hora. Fica 2/3. Aí foi só desenrolar a conta. Deu 0, Professor, oi. eu posso deixar o meu assim, porque eu fiz pelo número mesmo. Eu resolvi a fração. Pode, não tá e errado não. expliquei. Eu entendi a sua maneira de fazer, não tá errado não. Beleza? Agora a segunda maneira, pessoal. A segunda maneira não, né? A segunda resposta, ele quer em outra unidade. Para passar isso aqui para outra unidade, o que que a gente faz? Como a gente viu aqui na pergunta do Guilherme, se eu não me engano foi o Guilherme que perguntou. Professor, como é que eu passo? 1 kWh vale quanto joule? Né? Se eu não me engano foi o Guilherme que perguntou no início da aula. Ou lira. Foi o Lira, né? Então, qual foi? Qual foi a nossa resposta? Que a gente tem que multiplicar isso aqui por... Multiplicar por 3,6 vezes 10 elevado a 6. Porque 1 kW é esse tanto de joules. Então, basta multiplicar por isso. A gente vai estar passando para joules. Tranquilo? É isso aí, cara. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, 0,08 vezes 3,6 dá 2,88, ó. Aí repete a potência. Então, a energia vai dar 2,88 vezes 10 elevado a 6. Joules. Pronto. Fechou. Fechou o que a questão queria. Tá? O número parece grande, realmente. Mas por isso que resolveram usar a unidade de quilowatt-hora, para que fiquem números pequenos e a conta de energia possa ser facilmente calculada. Né? Se fosse usar esse número gigantesco aí de joules, ia ser complicado para a galera entender como se calcula a energia que chega aí para você pagar na sua casa. Tranquilo? Só para ficar a dica, pessoal, em vez de multiplicar por 3,6, em vez de multiplicar por 3,6 vezes 10 elevado a 6, a gente podia simplesmente ter pegue aqui, ó, a potência do jeito que estava, 120 watts, e o tempo em segundos, tá? Que aí o resultado ia dar o mesmo. 120 watts vezes o tempo, que é os 40 minutos. Se eu multiplicar por 60, eu estou passando para segundos. Multiplica por 60. Então vocês vão ver, ó. Cento e vinte vezes 40 vezes 60. Olha o que deu, ó. Né? 288 mil. Que é justamente isso aqui colocado em notação científica. Tá? Vezes 10 elevado a 5, né?
288 mil. É 5, Carlos, desculpa. 10 elevado a 5. Ia dar a mesma conta, ó. Aqui está em segundo. Potência em watt e o tempo em segundo. Então, o watt vezes segundo, né, se eu juntar as unidades aqui, ó, o watt vezes segundo é a mesma coisa que joule. A gente multiplica os números, 120 vezes 40 vezes 60, dá 288 mil. Que transformando em notação científica, em potência de 10, seria 2,88 vezes 10 elevado a 5. Mesma resposta. Então você tem dois jeitos de calcular. Ou você calcula em kWh e multiplica por esse número, 3,6 vezes 10 elevado a 6. Ou então pega a potência, coloca em watt, pega o tempo, coloca em segundo. O resultado já está em joule. Você escolhe a forma mais fácil, beleza? Eu tô vendo que vai ser hilário dar aula pra vocês no presencial, viu? Vai ser só show nossa aula. Só a comédia. Bora pra próxima. Em uma residência, acompanha a leitura. Em uma residência, o ferro elétrico possui uma resistência interna de 11 ohms. Essa letra grega é o ômega, a última letra do alfabeto grego. É a unidade da resistência elétrica que tem dentro de um eletrodoméstico, tá? O Alex deve ter explicado isso para vocês, resistores, né? Então você tem um ferro elétrico com 11 de resistência. Permanece ligado 3 horas por dia, 2 vezes por semana. Sendo a voltagem 110 volts. Olhem os dados, pessoal, vou começar a grifar. Resistência de 11 ohms. Vou até grifar desde aqui, ó. Resistência interna de 11 ohms. O que mais? Ele permanece ligado 3 horas, que é o tempo que ele fica funcionando. 3 horas por dia, 2 vezes por semana, sendo a voltagem 110 volts. A tomada que ele está sendo ligado. Aí vem o item A, o comando do item A. Pergunta: a corrente elétrica. Encontre a corrente elétrica que atravessa esse ferro elétrico. Para resolver essa questão, você tem que relembrar das relações de Ohm, as leis de Ohm, que é as leis dos resistores elétricos, tá? O Alex deve ter ensinado para vocês. RUI, R é igual a U sobre I. Beleza? Se eu tenho o R, que é a resistência, se eu tenho o U, que é a voltagem, consigo encontrar a corrente elétrica, que é o que ele pede no item A. Basta substituir. Então vai ficar assim, ó. No lugar de R de resistência, eu vou colocar 11. No lugar de U de voltagem, 110. E o I vai ficar sozinho. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Passar isso aqui para cá. Pronto. Multiplicando meios pelos extremos. Esse 11 é a mesma coisa que está sobre 1. E multiplicando em x, ó, meios pelos extremos. Vai ficar 11 vezes i. O i que está aqui embaixo fica multiplicando com 11. E o 1 que está aqui embaixo fica multiplicando 110. Fica 110 vezes 1. E aqui fica 11 vezes i. Acaba ficando só isso aqui. E aí, para deixar o i sozinho, passa esse 11 que está multiplicando para o outro lado. 110 vezes 1 é 110. Passo o 11 que está aqui, ó,
dividindo. Então, o I acaba ficando. I vai ser igual a 10 amperes. Essa é a unidade de corrente elétrica. 10I, 10 amperes. Item A calculado. Vamos para o item B. Aí sim, o tema da aula. O consumo de energia elétrica em kWh. Do ferro em um mês. Olha o tempo que ele quer. Ele quer mensal, um mês. Cuidado com o tempo na hora que tu for substituir. Em kWh. Então vamos lá. Energia é igual a potência vezes ΔT, que é o tempo de uso. Tempo de funcionamento. Tranquilo, né, a questão? A potência a gente não tem. Ele não deu no enunciado. É justamente aí onde a gente vai usar essa fórmula aqui. Π, né? Como a Lídia disse aí, ó, π. P é igual a I vezes U. Então a gente vai pegar o I e o U, multiplicar eles para descobrir a potência. Aonde tem pote de potência lá, aqui, ó, eu vou colocar I vezes U. Beleza? Vou colocar I vezes U. Agora sim, a gente tem todas as informações. Uso o π. Então vai ficar como, ó, corrente elétrica, a gente descobriu aí no item A, 10. Voltagem, tá lá no enunciado, 110 volts. Tempo, aqui é onde tá o pulo do gato, onde a galera erra. Eu coloco quanto de tempo aí? Eita, meu irmão, 720 horas, é isso mesmo? Perfeito. Exatamente. Durante um mês. 3 horas, 2 vezes por semana, tá? Então, vou colocar, ó, 3 horas. Só que são 3 horas vezes 2, vezes 2 vezes. Durante uma semana, ele usa 6 horas, na verdade. 3 vezes 2. Beleza? Isso vezes 30 dias. Ou 4, né? 4 semanas. Que aí ele tá falando por semana. Ok? Se ele só usa 2 vezes a cada semana, e cada vez é 3 horas, a cada semana ele vai usar 6 horas. 4 vezes 6. Cuidado com o tempo, ó. Entendeu aí, Guilherme? Então o tempo vai ser 24 horas. 3, que é o 3 de hora. 2 de 2 semanas. E 4 durante um mês. Um mês tem 4 semanas. Beleza? Cuidado, muito cuidado. É atenção, é só atenção e resolução. Treino, né? Você tira essa falta de atenção aí. Então, aqui vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. 24 vezes 10, eu vou logo multiplicar aqui. 24 vezes 10 dá 240, ó. E aí passa esse zero pro 110 aqui, ó. Né? E multiplica só o 24 vezes 11, ó. E repete os 2 zeros. Fica facinho assim, né? Então, 24 vezes 11, 264. Com 2 zeros. Resposta final: 264 com 2 zeros kWh. Ou seja, 26.400 kWh. Como ele não disse o preço do kWh, ele não quer que a gente calcule em reais.
Tá aí no enunciado do item B, ó. O consumo de energia elétrica em kWh, kWh, do ferro em um mês. Acabou. É aí, acabou. Só isso aí. De boa? Vou passar para frente. Esse quadro, no final dessa aula, eu vou salvar, postar já no final da aula mesmo. Logo em seguida, quando eu parar a gravação, eu já posto o quadro lá no Google Sala de Aula, para vocês darem uma passada aí pro caderno. Posso, Jonathan? Posso sim. Mano, é o seguinte, ó. Vou repetir de um outro jeito, tá? Olhando aqui pro calendário. Vamos supor que tá aqui, ó. Que o cara use o ferro só segunda e quarta. 2 dias na semana. E cada dia desse ele use 3 horas. É isso que ele tá falando aqui no enunciado. 3 horas, ó, até sublinhei, ó. 3 horas por dia. Então todo dia que ele usa durante 3 horas só. No dia. 2 vezes por semana. Então é como se, ó, segunda e quarta. 3 horas, 3 horas. Então fechou a semana. Ele só usa 2 vezes por semana. Então ele usa 6 horas em uma semana. Na segunda semana, mais 6 horas. Na terceira semana, mais 6 horas. Na quarta semana, e aí fecha o mês, ó, mais 6 horas. Tá? Então é 3, como se ele usasse segunda e quarta, né? 3, 3. Né? Vai somando. 3 horas em cada dia. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tá? Por isso eu botei 24 horas aqui. 3 horas, 2 vezes por semana, 4 semanas. Isso dá 24 horas, um total de 24 horas. De boa? Por quê? Não, eu entendi, é porque esse negócio do kilowatt. Eu pensava que tinha que dividir ou multiplicar lá por 1000. Tá, entendi. Entendi agora a sua dúvida. E você tá certo, viu, brother? Né? Essa resposta aqui que eu descobri, galera, obrigado aí. Falta de atenção minha. Não tá em kilowatt, tá em watt-hora. Né? Eu peguei a potência, I vezes U, isso dá watt. Isso dá a potência em watt. I vezes U. Dá a potência em watt. Então, essa resposta que a gente descobriu aqui, ela está em watt-hora. Valeu por chamar a minha atenção aí. Né? Então, para passar para kilowatt, como o Carlos está dizendo aí, ó, 26,4, né? Dividir por 1000. Para eu botar o K de quilo, eu tenho que fazer a vírgula voltar 3 casas. Dividir por 1000. Como a gente fez aqui nessa questão. A gente dividiu 120 por 1000 para passar para kilowatt. Então aqui a resposta está em watt-hora. Para eu botar o K de quilo, é isso, viu, Guilherme? Quando joga o K, é como se a vírgula voltasse. Divide por 1000, ficaria aqui, ó, 26,4. Aí você põe o K, quilo. Esse K de quilo significa que está embutido aí vezes 1000, entendeu? Se eu quiser transformar mesmo em watt-hora, era para multiplicar, entendeu? Tranquilo? Esse K significa 1000. Não tinha ele antes. Com ele, para eu colocar ele, a vírgula volta, divide por 1000. Só show então. Valeu por chamar minha atenção aí. 26,4 kWh. E a última, para a gente finalizar a nossa aula, mas já são que horas? Vai dar 2, né? Como sempre, eu tô acabando mais cedo. Deixa eu ver aqui. É pra gente ir até 2h25. Né? Vai restar aí um pouquinho de tempo justamente para você passar para o caderno aí esses cálculos. Que finalizando a aula aqui eu já
Posto lá, Google Sala de Aula. Questão 47. Acompanhe a leitura. Um salão de cabeleireiro possui um aquecedor com resistência ohmica de 22 watts. Ou, desculpa, 22 ohms. É a resistência. Ligado a uma rede elétrica de 220 volts. Me deu o R, me deu o U. Igualzinho essa questão aqui. O item A, ó, me deu o R e me deu o U. Dá para eu encontrar o I. Determine o consumo mensal em kWh e em joules. Ele quer nas duas unidades desse aquecedor, sabendo que ele é utilizado 2 horas por dia. 2 horas por dia. 2 horas por dia. E ele quer o consumo mensal. Então fica subentendido que ele usa todo dia 2 horas por dia, durante 30 dias. Agora sim, vai multiplicar por 30. Então, muito cuidado com o enunciado, com a interpretação da questão. Perfeito. 60 horas, Jonathan. É o total de horas que esse aquecedor vai estar sendo utilizado durante um mês. 2 horas em cada dia durante 30 dias. 60 horas. Então vamos lá. Já vou direto aqui. Vamos colocar a fórmula. Energia é igual potência vezes tempo, delta T. É isso. Então vamos lá. Só que a gente não tem a potência. Mas tem como calcular. Aqui a fórmula π, usa o π de novo. I vezes U. Aonde tem potência, coloca I vezes U. Corrente vezes voltagem. I vezes U. Pronto. Só que a gente não tem o I. A gente tem o U e tem o R. Tem como encontrar o I, né? Pela fórmula de Ohm. Primeira lei de Ohm. R é igual a U sobre I. Galera, eu posso muito bem deixar esse I sozinho, multiplicar meios pelos extremos, para poder substituir ele ali na fórmula. Tranquilo, Lídia. Vai lá, a aula está sendo gravada, viu? Já estamos com 57 minutos aqui de gravação. Logo mais, no final da tarde, eu posto o link da aula lá no Google Sala de Aula. Aí tu termina de assistir. Vai com Deus. Então, ó, esse R é a mesma coisa que está 1 sobre embaixo. Aqui. Embaixo dele. Multiplicando meios pelos extremos. U vai ser igual a R vezes I. U vai ser igual a R vezes I. E aí, como eu quero deixar o I sozinho, passa esse R que está multiplicando, dividindo o U. O I ficou sozinho. A gente coloca ele lá na fórmula. Já para usar uma fórmula só. Coloca ele aqui. Então vai ficar como, ó? Energia vai ser igual a onde tem o I. A gente vai colocar U sobre R. Aonde tem o I, ó. U sobre R. E agora é só colocar os valores. Voltagem, 220. Resistência, 22. Voltagem, 220. Tempo. O tempo que o Jonathan colocou no comentário aí, ó. 2 horas por dia vezes 30 dias. Isso dá 60 horas ao todo. Beleza? E aí a gente divide esse 220 por 22, dá 10. Né? E aí 10 vezes 220. Perfeito, Gui. É isso aí. Acabou.
Questão simples, né? 10 vezes 220 dá 2.200. E aí a gente pega esses dois zeros, bota aqui para o 60, multiplica o 22 vezes 6, ó. Beleza? 36,6 aqui. Deixa eu ver aqui. Vinte e dois vezes 6. 132. 132 mil, ó. O watt hora. Para passar para quilo, você tira esses 3 zeros. Eu vou até deixar no quadro para a galera que for ver entender. Passar aqui, tira esses 3 zeros, a vírgula volta 3 casas. Você tira esses 3 zeros e coloca o K, quilowatt-hora. Beleza? Isso está em quilowatt-hora, em joule, né? Em joule, como é que fica? Eu vou partir daqui, ó. Vou partir daqui. Tá? Energia é potência vezes tempo. Isso aqui que eu estou selecionando é a potência. U sobre R vezes U. Potência, que está em watt. E o tempo, esse 60, está em hora. A gente tem que botar em segundo, para ficar watt segundo, que é joule. Beleza? Então, isso aqui é a potência, que está em watt. Deixa o watt do jeito que está. 220 sobre 22 dá 10. Só que esse 60, a gente tem que passar para segundo. 60 horas passada para segundo. Multiplica por 60, passa para minuto. Multiplica por 60 de novo, passa para segundo. Então é 60 vezes 60 vezes 60. Né? De hora para minuto para segundo. Agora sim, ó. A gente vai ter 2.200 watts. E isso aqui é 60 horas transformado em segundos. 60 vezes 60 vezes 60. 60, 60, 60. 216 mil, ó. Valeu, Gui. 216 mil. E aí quando a gente multiplica por... Show, já transformou aí, Carlos, né? Resposta final é essa daí. Aí quando a gente multiplica por 2.200, ó. 216 mil vezes 2.200. Fica essa resposta aí que o Carlos botou, ó. Né? Quantos zeros, ó? 3... Quantas casas decimais? 475, 200, 000. É o resultado. Quatrocentos e setenta e cinco, 200, 000. 475 milhões e 200 mil. O watt segundo. Isso é joule. Passando para a notação científica, a vírgula volta e fica entre o 4 e o 7. Número que o Carlos colocou aí, ó. 4,7
752. A gente voltou a vírgula quantas vezes? Acompanha o cursor do mouse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 4,752 vezes 10 elevado a 8. Colocar aqui negrito na moldura. Resposta final. Então tem duas respostas à questão. Essa daqui também, ó. Tem que ser colocada na moldura. Porque ele pediu em quilowatts e em joule. Tá aí então, calculado. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. Já começar aqui a me despedir. Quem ficou, os guerreiros aqui até o fim. Ana Caroline, Ana Luísa, Carlos Henrico, Daniel, Gabriel, Guilherme, Jonathan, José Guilherme, Larissa, Marcos Felipe, Maria Yasmin, Nicolas, Paulo Henrique, Sara, Suzana e Vitória, né? Esses são os guerreiros aí que ficaram até o fim. Muito obrigado pela presença de vocês. Quando que vai ser a prova? Né? Como eu mostrei aqui no início da aula, ó, esse é o calendário letivo de setembro, segundo o calendário, do dia 1 ao dia 4. Eu vou iniciar dia 1, eu vou abrir no sistema, no Google Sala de Aula, nessa semana agora, né? Amanhã mesmo eu já vou estar finalizando a lista com essas 5 questões. Essas 5 questões, 2 da aula anterior e essas 3 que a gente solucionou hoje. Essas 5 questões, sem mudar nem os valores. Eu só quero que você passe a solução para o caderno. Tira a foto e anexa no Google Sala de Aula, que eu quero ver se bate com o que tu marcou lá, né? Marcou aonde? Eu vou fazer uma lista com essas 5 questões no Google Forms, só para você marcar os itens e a tua nota ser gerada automaticamente. Só que é claro que eu vou querer ver as fotos, né, para poder comparar e ver como está o aprendizado de vocês. De boa? De 1 a 4, então, nossa prova. Então, valeu, galera. Fico por aqui. Abração. Se cuidem, viu? Percam o dia de vacina, não. Tchau, tchau. Bye. Valeu.